Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Naura Galan. Após assistir o vídeo, não esqueçam de inscrever-se no meu canal. Hoje estudaremos o que sem acento e o que acentuado e suas variações. Ambas as formas são corretas. Veremos então, a partir desse momento, cada uma delas. O que sem acento? O pronome o é expletivo. Ele é apenas de realce. Serve para realçar apenas e não tem função dentro da frase. Serve para embelezar, para dar mais beleza à frase. Podemos retirá-lo. Vamos aos exemplos. O que ele disse sobre o filme? Retiramos o, que é um pronome expletivo. Podemos dizer que ele disse sobre o filme. O que foi isso que aconteceu? Retiramos o pronome expletivo o. O que foi isso que aconteceu? Percebam, ao retirar, a frase não fica tão bonita, tão bela. Então ele dá um realce à parte fonética da frase, a parte do som, daquilo que ouvimos, torna mais bonito ao ouvido. Por isso se chama pronome expletivo. Serve para embelezar a frase em termos de fonética, em termos de som. Já o que acentuado, ele é um substantivo e ele vem com variações do artigo o que está acompanhando este pronome. O artigo o pode se desdobrar na variação no, porque nós temos em mais o que resulta em no. Do, porque de mais o resulta em do. A preposição de, per mais o resulta em pelo. Então nós temos o artigo presente no do, no pelo, acompanhando o pronome que sempre terá acento quando antecedido pelo artigo o. O que, o artigo, um que, artigo indefinido no que, contração de variação aqui em mais o, resultando no que, e a preposição de, antecedido ao substantivo aqui. Pode vir no meio da frase, pronome que, acompanhado das variações, que será então um substantivo que pode ser trocado por alguma coisa, pela expressão alguma coisa. E pode também anteceder um sinal de pontuação. Exemplos. Aquele garoto tem um quê de mistério. Nós podemos dizer aquele garoto tem uma coisa de mistério, tem alguma coisa de mistério. Podemos substituir pela expressão alguma coisa, uma coisa que está presente o artigo. Você tem o que, Amélia? Antecede aqui um sinal de pontuação com artigo. Continua então sendo acentuado este que. E no final da frase, o que colado a um ponto sempre será acentuado. Vamos ao exemplo. Está rindo de quê? Colou ao ponto, está colado no ponto de interrogação. O que colado no ponto de interrogação, de exclamação, o ponto final, a reticência, sempre será acentuado, porque sempre será um substantivo. Vamos resumir então os nossos macetes. O que sem acento, ele tem o o como pronome expletivo.
apenas de realce. Ele é usado no início e no meio das frases. O que acentuado, ele é usado no meio da frase com artigo e variações, antecedido de artigo, porque é um substantivo. E o que colado num sinal de pontuação sempre será acentuado, sempre será um substantivo. Para encerrar, nós vamos a um exercício. Complete as frases com o que sem acento ou o que com acento. Letra A. O que você está pensando agora? Está longe do ponto de acentuação. Apenas o que sem acento, com o pronome expletivo. Na pergunta indireta, no início da frase, sempre teremos o que sem acento, com o pronome expletivo. Letra B. Agora vamos fazer o que? Nós temos um sinal de interrogação, então nós vamos usar aquele que acentuado vai colado ao ponto, o que acentuado colado ao ponto. Novamente nós temos uma pontuação aqui na letra C, um ponto de exclamação. Colou no ponto, o que acentuado. Letra D. Está precisando de quê? Do que? Sempre acentuado quando colou no ponto. Está precisando o quê? De quê? Do que? Poderia ter as variações aqui. Isso é verdade? Vai colar num ponto de exclamação. O que acentuado. Novamente na F, início de frase. O que com pronome expletivo. Início de frase, pergunta indireta, o que expletivo. O que é. Expletivo apenas o pronome aqui. Aconteceu o que? Colou no ponto de interrogação. O que acentuado. Então, hoje tiramos algumas dúvidas sobre o que sem acento e o que acentuado. O que sem acento tem apenas um pronome expletivo antes dele. Pode vir no início de questões, pode vir no meio da frase também, mas o pronome é apenas expletivo. Pode ser substituído, então, por uma expressão que pode ser retirada. Algo que eu posso retirar da frase, que não vai haver necessidade, não é? O que acentuado é um substantivo, vai estar sempre colado num ponto de interrogação, de exclamação, ponto final, e pode ser um substantivo acompanhado de um artigo no meio das frases. A aula de hoje era isso. Aguardo vocês na próxima. Um abraço.